Alexandre, uma outra questão que gira em torno desse assunto é: teologia é coisa de pastor? Ou é coisa de acadêmico, ou é coisa de erudito, ou seja, é coisa de cabeção? Então, eis a pergunta, uma pergunta muito boa. Eu creio que há dois pontos, primeiro, que eu tenho que tratar aí para resolver essa questão. Primeiro, ela é uma coisa de pastor, sim, né? A teologia é uma coisa para pastor, não apenas para acadêmicos. Então, espera-se que todo pastor, que todo homem de Deus, pessoa engajada na obra e na liderança, ela esteja comprometida com o saber teológico, ela ame a teologia, né? É difícil, eu tenho dificuldade em entender um pastor que não ame teologia, sendo ela o estudo acerca de Deus e das coisas de Deus. Então, mas enquanto academia, né, o estudo gera aquela sensação, e eu passei muito por isso, quando eu fui para o seminário, eu tinha 2 anos de conversão. Eu recebi um chamado de Deus, né, eu senti um chamado, e veio aquela sensação, será que se eu for estudar muito, eu não vou me esfriar na fé? E gerou aquela sensação. Será que o estudo ele não vai me tornar muito passional a ponto de eu deixar de crer em algumas coisas? E não foi assim comigo, né? Eu tenho uma biblioteca relativamente boa aqui em casa, amo livros. Eu fui para o seminário estudar teologia e continuo estudando até hoje, né? Já tem aí 10 anos que eu me formei e eu posso dizer que teologia, em primeiro lugar, é coisa para pastor. Todo pastor que se preze em manter-se atualizado, em manter-se equilibrado na fé, ele vai ser um teólogo, ele vai procurar estudar a teologia. Em segundo lugar, a teologia não é coisa só para pastor, a teologia é coisa para a igreja, para todos. Eu quero aqui dizer que eu não creio na ruptura e na barreira entre clero e leigos, né? Eu creio no sacerdócio universal de todos os crentes, né? Mencionado em 1 Pedro 2,9, onde Pedro diz que todos somos sacerdotes, reforçado na reforma protestante, em que todos são sacerdotes, ou seja, todo cristão nascido de novo e habitado pelo Espírito Santo, ele tem um compromisso, ele é um ministro de Deus, ele é um sacerdote. Claro, nós temos aí os dons e ministérios, né? Não vou entrar nesse assunto que nós temos os dons e ministérios, né? O ministério pastoral é diferente, mas todo cristão, enquanto pessoa de Deus, cidadão do reino, ele tem um compromisso com a sociedade, ele tem um compromisso com Deus. E para exercer esse chamado sacerdotal, ele precisa conhecer acerca do Deus que ele prega e que ele vive. É claro, a primeira coisa para esse cristão, né, antes dele envolver-se no estudo da teologia, né, é importante que ele conheça a Bíblia, né, conhecer o texto sagrado, é muito importante, né. Estudar teologia é importante ele conhecer o texto bíblico, mas teologia não é só para pastor, nós temos que desmistificar isso, teologia ela é acessível a todos, né, e ela pode se tornar uma ferramenta de uso dentro da igreja, né, para construir uma fé equilibrada, uma fé bem dosada, né, que fuja de todos os extremismos, né. Nesses dias, o Max, Vitor, eu não sei vocês, eu tenho recebido muitos áudios, né, de palavras assim que, né, profecias apocalípticas, né, muitas coisas que chegam até nós e que nós percebemos que falta base teológica, falta conhecimento bíblico e teológico por parte de pessoas, né, que às vezes de boa fé passam uma mensagem para frente, mas aquela mensagem ela não tem conteúdo bíblico e teológico, né? Então é importante sim a teologia fazer parte da vida de todo cristão. Vitor, o que você tem a dizer sobre isso?
Como eu havia dito anteriormente, né, de uns tempos para cá, a gente tem visto um distanciamento das teologia. Isso meio que pastores e o leigo, ele acabou não encontrando seu espaço no estudo da teologia. A gente pode falar que existe teologia boa e teologia ruim. E o que mais tem sido propagado hoje é teologia ruim, teologia sem base teórica, uma teologia feita na calçada, sem muito conhecimento bíblico mais profundo. Então, eu acho que o que a gente poderia propor, até mesmo como discussão, é como tornar a teologia importante e essa teologia ser boa para quem está estudando e boa para quem vai ouvir essa pessoa que está falando sobre teologia. Então, nisso que o pastor Alexandre falou, eu acho que a gente poderia também entrar por esse caminho, né? Como construir uma teologia que seja boa, né? Acho que a gente pode trabalhar nesse sentido também. Muito bom. Quando houve aquela controvérsia lá no século IV, né, onde um homem chamado Ário começou a acender uma fogueira, um fogo ali, dizendo que houve um tempo em que o Filho não existia, né? Ou seja, Jesus realmente não era eterno, ou seja, ele era uma criatura, o primeiro ser criado, porém era uma criatura. E aquele debate ali tomou conta da sociedade. É claro, a gente tem que entender que era uma sociedade já encaminhando para ser uma sociedade cristianizada. Mas tem um historiador, ele registra que quando alguém ia na padaria comprar o pão, a pessoa dava o troco, né, e falava assim, o filho existiu desde os tempos eternos. Aí quando ia lá comprar outra coisa, ia na praça, todo mundo estava falando daquele assunto, ou seja, a teologia fazia parte do cotidiano das pessoas. E aí quando a gente chega na Idade Média, né, depois aquela questão da teologia escolástica, aí você vai ver esse distanciamento cada vez maior da teologia com a vida cotidiana, né? Aí você tem questões, porque você começa a inserir tanto conceitos em um linguajar filosófico na teologia, que isso acaba afastando essa disciplina do gosto comum, digamos assim, das pessoas. Então você tem lá os teólogos disputando sobre quantos anjos caberiam na cabeça de uma agulha, né? Coisas desse tipo, coisas que não interessam simplesmente às pessoas, aos leigos, às pessoas comuns, né? E essa semana eu estava ouvindo uma live sobre educação e o entrevistado falou uma frase interessante que ele não sabia de quem é e eu também não achei, mas a frase era a seguinte: cabe a nós fazer, ou melhor, cabe a nós fazer o importante se tornar interessante. Então, será que o nosso defeito não está aí, né? Nós não temos conseguido achar esse equilíbrio entre trazer algo que é tão importante como a teologia, os temas teológicos, a respeito de Deus e de todas as outras coisas, e dar isso ao público de uma maneira não simplória, mas de uma maneira em que as pessoas consigam ter acesso, acessível, ter acesso a essa teologia? Também, com certeza. Infelizmente, o Max, eu estava lendo hoje em um livro do pastor doutor Alistair McGriff, no prefácio, ele menciona que em Oxford, ou seja, lá na Inglaterra, nas melhores universidades, e a gente tem conhecimento, os estudantes eles têm desinteresse pela teologia. Por quê? Às vezes são tantos termos teóricos e palavras que são técnicas, mas que hoje elas não têm uma conexão com a nossa realidade. Então, vai gerar um distanciamento linguístico, né? Por exemplo, nós temos um termo teórico, teológico,
né, que é a união hipostática. Se você chega e fala na igreja união hipostática, os irmãos vão pensar, que negócio que é esse? É de comer? É um bicho? Né? É um lugar? Tá falando em mistério. Então, assim, não creio que é baixar o nível, mas é quando você vai ensinar uma criança, você tem que ir ao nível dela e gradativamente fazer com que ela vá subir no nível. Então, eu percebo que muitas vezes corremos o risco de já começar num nível muito avançado, ao falar sobre teologia, e gerar um desinteresse, né? Então, você quer falar o assunto, por exemplo, união hipostática, nós temos que começar na questão, né, das naturezas de Cristo, né? Explicar a natureza humana, natureza divina, e depois chegar assim na chamada união hipostática, né? Então, eu creio que a meio de nós trabalharmos principalmente a linguagem, né? Facilitar a linguagem. Hoje nós percebemos, por exemplo, nos medicamentos, nas bulas, né? Que era algo que vinha com uma linguagem muito arcaica, né? E ninguém praticamente tinha interesse de ler uma bula. Modo de usar, vinha lá posologia. Uma pessoa simples, uma pessoa leiga, ela não vai saber. Na área jurídica, por exemplo, hoje há uma tendência de usar cada vez menos os latinismos, né? Havia muitas expressões latinas, textos difíceis de ler, muito rebuscado, muito complexo, sabe? Então, nem o juiz não estava tendo paciência para ler praticamente. Hoje a linguagem era cada vez mais fluente, uma linguagem mais acessível, mais prática, não simplista. Uma coisa é ser simplista e ser superficial, porque nós vivemos uma sociedade hoje da superficialidade. Pouca pesquisa, tudo é muito rápido, né? As pessoas não leem um texto um pouco mais extenso, não têm paciência para ler um texto um pouco mais longo, né? Todas as mensagens hoje têm que ser curtas, nós vemos aí, o Twitter tem limite de palavras, o status no WhatsApp tem limite de palavras, mas sem ser simplista, às vezes nós temos que facilitar, inclusive eu faço muito isso às vezes na pregação, né? Eu vejo às vezes um teólogo, a gente sai do seminário, aprende lá grego e hebraico, e nós, quando aprendemos, ficamos maravilhados, né? É uma coisa de louco aprender grego, aprender hebraico, e a gente já quer chegar no altar e mencionar o termo grego, o termo hebraico, mas para a igreja, para o pessoal que está lá, aquilo não fala com a realidade. Não é que não é interessante, mas não comunica com a realidade dele. Então, eu creio que nós devemos digerir um pouco a informação para passar a teologia de um modo mais degustável, né? De um modo mais saudável, gostoso, né? Para as pessoas receberem. Nós percebemos aí os medicamentos de hoje, né? Antigamente, quando eu era criança, a minha mãe me dava aquela emulsão de Scott, uns remédios ruins, né? Faziam bem, né? Hoje eles trabalharam nos remédios. Esses remédios estão no mercado hoje, mas com um sabor mais palatável, mais agradável, né? Eu creio que a teologia também tem que seguir um pouco esse caminho. Eu acho que, assim, tudo vai depender também de quem está falando e do domínio que ele tem sobre aquele assunto. Porque quanto menos você sabe, mais difícil você vai falar, exatamente para tentar transparecer uma certa erudição. Agora, quanto mais você entende sobre um assunto, domina, mais simples vai ser você conversar sobre aquilo. Então, como a gente vive numa sociedade, como o pastor Alexandre falou, muito simplista, onde você lê pouco, tenta fazer um panorama daquilo que você quer abordar e vamos que vamos, sem ter realmente um aprofundamento, as palavras difíceis elas vão suprindo, né, essa lacuna. Talvez se as pessoas elas investissem um pouco mais em estudar profundamente um determinado assunto, se tornar um mestre naquele tema, vai se perceber que a linguagem ela vai sendo melhorada, ela vai sendo facilitada. Então, mais fácil as pessoas vão poder compreender aquilo que se quer dizer. Então, acho que uma das dificuldades que a gente encontra hoje é exatamente isso. Pessoas que buscam falar sobre teologia, mas sem dominar aquele conteúdo. E aí, realmente fica muito difícil para quem está ouvindo.